Oi, gente boa. Vocês estão subindo aí? Não é uma sessão de necromancia, como no primeiro livro de Samuel, que diz que a médium de Endor invocou a Samuel e Samuel subiu. Para mim aqui vocês estão subindo, subindo. Eu não tinha marcado nada, né, para vocês se pré-agendarem, mas me deu vontade de falar com você e com tantos quantos queiram chegar aqui. Deixa eu ser objetivo e começar a falar já. É o seguinte, parênteses, se depois você achar que foi útil, aí você manda para quem você quiser, mas eu preciso começar já. Olha aqui, eu sou abordado há muitos anos, quase que diariamente, ou às vezes mais do que uma vez diariamente, por gente que não entende esse negócio de Paulo, de colocar as mulheres num estado de submissão aos seus maridos. E em Corinto, escrevendo a igreja de Corinto, dizer que a mulher tinha que usar véu por causa dos anjos, ou qualquer outra coisa assim, e não permito que a mulher fale na igreja. É um negócio muito forte, muito esquisito. Ou Pedro dizendo que se o marido da mulher é ruim, ela o ganhe em silêncio, com toda moderação, o ganhe, como se a única alternativa para ficar ali fosse ganhar aquele cara, fazê-lo se transformar, como se ela não tivesse alternativa para fora daquilo ali. Ou quando você vê recomendações sendo feitas a escravos que obedeçam os seus senhores, não só aos bons e cordatos, mas também aos perversos, aos maus. Você vê tudo isso, e eu tenho dito há muitos anos para muita gente, mas toda geração volta com essas mesmas questões. Mesmas questões, por quê? Porque na igreja esses textos são citados pelos pastores, renovando essa aplicação. E você vê igrejas lúcidas. Não são só comunidades pastoreadas por gente sem instrução. Frequentemente são lugares bem instruídos, mas que não conseguiram ficar livres ainda dessa ideia e não conseguiram fazer a releitura de Paulo, considerando onde a gente vive, que mundo é o nosso, como é que as coisas mudaram de lá para cá, enfim, tudo isso, né? Aí não conseguem ter Jesus como a chave hermenêutica. A chave hermenêutica. A chave hermenêutica é a chave que abre, que interpreta tudo. Não tendo Jesus como a chave hermenêutica e crendo na inerrância, letra por letra, palavra por palavra,
de cada carta de Paulo, parece até que Paulo não poderia errar. Paulo era uma espécie de Jesus escrevendo. Aparentemente, até os nomes das pessoas que ele menciona nas cartas, tem gente que lê com uma determinada devoção. É uma loucura esse negócio. E não consegue fazer distinção entre quando Paulo, Pedro estão repercutindo o Espírito de Cristo, da mensagem de Cristo, ou quando eles estão dando uma opinião em relação à qual, eventualmente, pensando melhor, eles diriam diferente ou não diriam nada. E quando Paulo dá e faz aquelas recomendações a escravos em relação aos senhores, senhores aos escravos, homens às mulheres, mulheres aos homens, tudo aquilo ali é por causa do primitivismo do mundo que eles habitavam. Era um mundo muito primitivo, onde havia essas barbaridades instituídas, as quais prevaleceram do ponto de vista institucionalizado entre nós até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, pouco tempo atrás. E o que é terrível é que, conquanto a Lei Áurea, aqui entre nós, que fomos os últimos a abolirmos a escravidão, quando a Lei Áurea foi impetrada, ela não fez acabar de toda a escravidão e muito menos fez acabar o racismo. Que, como a gente vê, com escravidão ou sem escravidão, o racismo está em plena vigência no mundo, na Terra. E agora, com essas liberações desses governos de inspiração em regimes nazistas e preconceituosos e separatistas, cresceu extraordinariamente na face da Terra. Mas, quando Paulo disse isso, ele estava só abrandando, tentando abrandar os prejuízos. Porque no Império Romano isso estava instituído e acabou. Ninguém iria mudar isso, como ninguém mudou nos quase 2000 anos seguintes. E quando mudou como legislação, não conseguiu mudar o espírito do supremacismo racista. Não conseguiu mudar. Olha aqui, entre nós. Nós não temos mais a escravidão, mas temos muitas formas de escravidão e temos uma clara e inequívoca manifestação orgulhosa de racismo. No entanto, o que Paulo disse, não permito que as mulheres falem. Mulheres, olha o véu, lá em Corinto, os anjos podem ver vocês sem véu. E essas coisas todas fazem parte do aplicativo, da circunstância, do que se estava vivendo. E como não tinha jeito, ele tenta diminuir a implicação, aplacar a perversidade. Aplacar a perversidade dos amos de escravos que frequentavam as igrejas, as comunidades, as reuniões, ensiná-los a diminuir, a abrandar, a serem mansos, a serem cordatos, a serem amigos, a serem meigos, a serem cristãos, irmãos dos escravos, como ele diz a Filemon em relação a Onésimo, numa carta escrita explicitamente a esse respeito. Então,
ele, já que não tem como mudar, é uma circunstância tão estruturada. E no Império Romano isso era estruturado ao ponto de que a criatura humana era aquela que era levada para as arenas para servir de espetáculo ao povo, na sua miséria, na sua morte, na sua desgraça, na sua dor, no expor das suas vísceras, nos espetáculos horrendos que em Roma se fazia. Então, Paulo tenta diminuir as implicações. Pelo menos no âmbito da comunidade da fé, ele tenta gerar algum tipo de upgrade, algum tipo de evolução na consciência. Eles tinham que ser pelo menos melhores do que o resto da sociedade na utilização da escravidão e no trato com o escravo. No mínimo, eles tinham que ser melhores do que o resto da sociedade. Embora o que Paulo quisesse fosse outra coisa. Paulo diz, escrevendo a Filemon, o que ele queria que aquilo não houvesse, ele queria que Filemon não encarasse mais Onésimo como escravo, porque ele já tinha convencido a Onésimo não se ver como escravo e não olhar para Filemon como senhor, exceto como um irmão, a quem em amor ele trataria com todo respeito, carinho e reverência, como deve ser no trato uns aos outros. É isso que ele manda dizer a Filemon numa carta. E escrevendo aos Colossenses, ele diz, e em Gálatas, ele repete que em Cristo não pode haver. A expressão é não pode haver. Em Cristo não pode haver nem homem, nem mulher, ou seja, nenhuma forma de sexismo, de misoginia, de machismo. Em Cristo não. Pode haver na igreja, pode haver no sistema político, pode haver na cultura perversa da sociedade, pode haver em todos esses lugares, mas ele diz que em Cristo não pode haver. Ou seja, no ambiente onde as pessoas dizem que são de Cristo, onde as pessoas curvam a cabeça e dizem Jesus é o meu Senhor, não pode haver. É insustentável, é insuportável, é inconcebível que haja essa diferenciação entre homem e mulher. Não há. Não pode haver. Você pode vir com o argumento que queira, de que foi a mulher que foi seduzida pela serpente, blá, 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 blá. Não pode haver em Cristo, não pode haver. O ideal é esse. O resto é o aplicativo circunstancial num problema que tinha estruturas de natureza visceral, plantada há milênios na sociedade humana e que, como eu disse, a gente conseguiu abolir como lei há não tanto tempo atrás, mas o olhar da dominação racista nós não conseguimos abolir. Mas em Cristo não pode haver. Não pode haver nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto. Não pode haver essa distinção. Em Cristo, se eu sou de Cristo, eu não tenho que ter ninguém sob o meu jugo, ninguém sob minha escravidão, ninguém. Se eu sou de Cristo, não pode haver nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, e não pode haver culto étnico, não pode haver esse espírito que acaba produzindo os nazismos,
ou todas as expressões de ideologia separatista e supremacista na face da terra. Em Cristo não pode haver supremacismo. Supremacismo do judeu, supremacismo do grego, supremacismo do bárbaro, supremacismo do celta. Não pode haver supremacismo em Cristo Jesus. Não pode haver glorificação étnica em Cristo Jesus. Nós não conseguimos dominar isso no mundo. Mas se você diz que está em Cristo, então eu te digo em nome de Jesus que se você é assim, você não está em Cristo. Porque Cristo não está em ti. Se você olha para a vida com esse olhar, achando que tem seres humanos inferiores a você por causa da cor, por causa da raça, por causa do país de onde vieram, por causa da cultura, por causa da religião, por causa de qualquer outra coisa, eu digo a você, você está na igreja, você é do cristianismo, mas você não está em Cristo, porque Cristo não está em você. Em você Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a verdade do Espírito do Evangelho, do que não é diabo na natureza humana. O resto é diabo na natureza humana. Não pode haver, não precisa haver e não pode haver. Meu Deus, eu não sei o que é isso, eu não consigo nem entender quando eu ouço as discussões, porque eu já estou há tantos e tantos anos totalmente desconstruído nesse negócio, de que porque eu sou homem, eu sou maior do que a minha mulher, ou do que qualquer mulher. Esse é um assunto que nem passa pela minha cabeça, não passa. Eu não sei o que é isso. Acho que desde que eu sou jovenzinho em Manaus, onde eu tive pequenos arroubos desse engano, lendo livros cristãos, mas logo eu fiquei convencido pela palavra de que não pode haver. Não pode haver. E aqui entre mim e minha mulher não há. Quem tem razão, tem razão. Eu me submeto à razão dela, ou à razão de uma criança, ou à razão dos meus netos, ou à razão de qualquer pessoa. Por que eu terei um poder acima da razão? Ou acima de um princípio do Evangelho da vida? Por quê? Porque eu tenho pinto e ela não? Ai, pelo amor de Deus, em Cristo não pode haver. Não pode haver. Eu tenho gente que trabalha para mim? Tenho. Desde 19 anos de idade que eu tenho. Como meu pai teve tantos que trabalharam para ele. E meu avô teve tantos que trabalharam para ele. Porque eu venho de uma família de gente que empreende. Desde o meu tataravô. Todo mundo não trabalhou para ninguém, mas para si próprio. Todo mundo, praticamente na minha família, com exceção de um tio meu, todos trabalharam por conta própria, foram profissionais liberais ou empreendedores. Então, meu tataravô era assim, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, e eu empreguei centenas, milhares de pessoas no curso da minha vida. Agora, não tenho a consciência pesada para com nenhum deles. Nenhum deles. Nunca os tratei de maneira não igual. Eu poderia correr para um lado e para o outro, não ter tempo de sair falando com tantos, porque eram centenas. Houve um tempo que foram mais de 1000, não dá. Você
Mas no trato, onde quer que você encontre e no que você estabelece, que seja a relação da instituição com eles, eu sempre fiz mais do que o governo mandou fazer por todos eles. Sempre, e eles sabem, por isso sentem tanta saudade de um dia terem trabalhado nas instituições que eu presidi. Porque em Cristo não pode ser diferente. Aqui em casa mesmo. Eu tenho pessoas que chegaram aqui, para não falar de tantas que já passaram por aqui e que foram ajudadas. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que chegou aqui com caroços para todos os lados, dos braços, ele cheio de artrite, artrose e jovem, todo deficiente. Aí eu vi que ele era inteligente, eu falava e ele entendia mais do que todos. Aí ao fim do dia, era um sábado, eu falei, você não quer trabalhar para mim? E ele disse, eu não posso, pastor, porque eu virei 2 dias e vou ficar 8, 10, 15 sem poder aparecer de dor. Aí eu falei, mas você é muito inteligente. Eu quero que você venha, nem que seja para ficar sentado aqui ajudando os outros. Porque eu te explico e você fica sentado, só dizendo para onde é, para onde é que não é. Porque você aprende rápido e eu quero te ajudar. Resumo, ele já está comigo há quase 9 anos agora. Conseguimos tirar todos os ossos, as anomalias ósseas, nos braços, nas pernas, que ele não andava mais, nos dedos, e fomos melhorando tudo nele, graças a Deus. Ele era viciado em álcool, um alcoólatra, desde 8 anos de idade, sem pai, sem mãe, álcool. E aí eu fui, esperando chegar a hora. Até que chegou a hora. Foi quando a esposa dele deu um ultimato. Eu falei, essa é a minha chance. Aí falei com ela, olha, fica firme porque essa é a nossa chance. Aí peguei ele e falei, olha, querido, ou você permite que eu interne você por uns 6 meses num lugar longe daqui, num regime forte para você parar de beber, ou então a sua mulher vai deixar você, que ela me falou, e eu não vou querer mais ter você aqui comigo. E aí ele começou a derramar lágrimas, falou, me dê 24 horas. Quando foi no dia seguinte, ele voltou, os olhos inchados, ele é jovem. Ele parece que tem muito mais idade pelos maus tratos, mas ele ainda é jovem. Ele seria um filho caçula dentre os meus, embora pareça mais velho do que meus filhos mais velhos. De 44, 45 anos, ele parece mais velho. E aí no dia seguinte ele voltou, ali no estúdio da VMV TV, naquele lugar ali dentro onde tem um estúdio. Não sei se vocês viram. Está escuro, mas o estúdio é ali, entrando ali. Tem o estúdio do Odribate, o estúdio da VMV TV. É tudo aberto, com natureza dentro, né? Então, ele veio e me disse, não, pastor, eu não preciso ser internado. Ontem de manhã, antes do senhor falar comigo, foi o último dia que eu bebi. Então, não precisa se preocupar. E agora já faz 4 anos. E ele está aí firme, trabalhando todo dia, progredindo, sendo ajudado. Ele é um empreendedor, ele tem visão. E eu estou fazendo tudo para ele crescer, para ele se expressar de maneira melhor. O filho dele chegou aqui pequeno, já está um homem agora.
e ele ensina tudo, o garoto já o substitui e ele foi progredindo e comprou um carro, faz trabalhos de remoção, de mudança. Ele já tinha um carro, adaptou um carro para fazer mudanças. Ele está sempre com ideias, ele vai ganhando o dinheiro dele, ele é sábio, você ensina as coisas, ele não esquece nunca mais. E tem uma coisa, ele tem caráter. Caráter, eu confio nele intensamente, eu sei que ele é sincero e tem caráter. Como ele, nós já fizemos isso com centenas de pessoas, então eu sei que no meu coração essa diferenciação entre ser humano e ser humano, o Evangelho matou, se é que um dia ela existiu. Se é que um dia ela existiu. E graças a Deus, tudo que eu vou identificando como preconceito dentro de mim, eu vou matando como quem esmaga uma barata. Placo. Em nome de Jesus. E eu decidi falar isso aqui por causa de alguém que me perguntou ainda agora, outra vez, se ela podia pregar, batizar, dar a ceia, fazer casamento, se ela é uma pessoa que cuida de dezenas de pessoas, ela, ninguém, ela. Eu falei, minha filha, você cuida da alma humana, por que você não pode jogar uma aguinha na cabeça ou dar um mergulho? Você cuida da alma humana. Essa aqui é a coisa séria. Por que você não pode dar um pão e um vinho? Você oferece feijoada, churrasco, por que você não pode dar um pão e um vinho, minha filhinha? Você consola, resolve problemas conjugais sérios, aconselha, pacifica. Por que você não pode realizar casamentos? Que glória macha é essa? Que unção fálica é essa? Que faz com que alguém que pode cuidar de todas as dimensões do ser não possa entregar pão e vinho, não possa batizar, não possa casar. Em nome de que loucura isso vai se sustentar? Em nome do quê? Em nome do que me respondam? Porque, sinceramente, eu fui pastor presbiteriano metade da minha vida e tenho vínculos e nasci no ambiente presbiteriano, meu pai pastor, minha mãe, minha avó, todo mundo, meus grandes amigos até hoje. Eu sei que uma quantidade quase que absoluta deles não concorda com isso, mas se submetem a essa coisa e vão levando por causa de uma tradição, são os guardiões da tradição, são os repositários da tradição, que vão levando uma tradição na qual não creem nem as suas esposas, nem as suas filhas, nem as suas netas, não creem, mas são mantidas para o atraso social da própria cultura comunitária, são mantidas contra os dons legítimos que uma quantidade extraordinária de mulheres têm, dons que na prática são os que mantêm as comunidades de fé e as igrejas funcionando. São as mulheres, tirem as mulheres de dentro dessas comunidades de fé e o trabalho delas e vocês vão ver que nada disso vai a lugar nenhum.
Eu sei o que eu estou falando. Igreja, comunidade de fé, estação do caminho da graça, sem mulher fazendo acontecer, já nasceu morta. O homem não tem essa capacidade. O cara chega, está tudo pronto, porque as mulheres organizaram do embelezamento do lugar ao bolinho de macaxeira, de aipim, com café depois. O cara só sobe naquele púlpito que foi limpo pela iniciativa das mulheres e fala soberano lá de cima. E as mulheres não podem chegar naquele lugar porque aquele ali é um lugar altaneiro, é um alto e sublime trono. Meu Jesus! A maioria dos meus amigos não concorda com isso, mas mantém a prática desse equívoco e eu vou morrer de velho, se Deus quiser. E infelizmente, eventualmente, a maior parte das igrejas históricas, especialmente as reformadas, presbiterianas, não tenham no Brasil, porque nos Estados Unidos, em algumas das denominações presbiterianas é uma coisa vencida já há muitos anos, pelo menos há 50 anos. Mas aqui não. Aqui grande é o atraso. Aqui o desejo de alguns líderes reformados é voltarem aos dias do puritanismo americano. Aquela coisa da pesada, quase Amish, pesada mesmo, lá de Savannah, lá da letra escarlate, aquela coisa horrível, feia, querem andar para trás, de volta, não é de volta para o futuro, esses estão de volta para o passado. E se pudessem, instituiriam leis hoje que restaurariam as diferenciações que naquele tempo havia. Ai, meu Deus, salva-nos disso. Então, olhe, se você que está me ouvindo é uma mulher cheia de dons, por favor, manifeste seus dons. E se você está num lugar onde proíbem você de manifestar os seus dons, procure um lugar onde a liberdade de ser mulher seja absolutamente concedida a você, com todos os dons que Deus te deu. Deus deu os dons a você. Quem são esses homens para calar você? Deus te deu sabedoria, inteligência, graça. Quem é que vai proibir você de exercer isso? Ou observe como quase todos os líderes cristãos no Brasil são brancos ou se identificam como brancos. Eu vejo uns aí bem pardos, mas para eles são completamente Caucasian, de tão brancos que mentalmente, culturalmente eles se sentem. Ai, meu Deus, quase não tem. Você vê irmãs dirigindo grupos, congregações, pastores pretos no baixo escalão. O último pastor negro dirigindo